Olá, tudo bem? Língua portuguesa, atividades 93, 94, 95, paragrafação. Nas aulas de língua portuguesa, especialmente na que se refere à produção de texto, é bastante comum ouvirmos falar em parágrafo. Aprendemos desde muito novos que ele é uma parte do texto, um conjunto de frases que se inicia com um pequeno espaço em relação à margem esquerda da folha e termina com um ponto final. Mas saber somente isso não é o suficiente. Um texto, como todos sabem, deve ter o começo, meio e fim. Quando você escreve uma história, procura ser cuidadoso para que todos possam compreendê-la, certo? Porque o texto tem que ser coeso. Do contrário, você corre o risco das pessoas não entenderem o que você quis dizer. Em um parágrafo ocorre algo parecido, ou seja, ele também apresenta o começo, meio e fim, quanto às ideias contidas nele. Isso significa que um parágrafo tem unidade de sentido. Para entender melhor tudo isso, lê com atenção o texto seguinte, observando a divisão de parágrafos, das partes. A correspondência mais antiga do mundo. Nesses 3 parágrafos, se referindo à carta. Então, veja bem, no primeiro parágrafo, olha só, é difícil saber desde quando as pessoas se correspondem por cartas. Então, está se falando aí o início, abordando sobre as cartas. No segundo parágrafo, já fala que essas cartas, porém, não foram escritas em papel, porque deu continuidade aqui, ó, no primeiro parágrafo, que se tem registros, são correspondência entre faraós egípcios de locais vizinhos entre si. Encerrou o primeiro parágrafo. O primeiro deu continuidade ao segundo, falando sobre as cartas, como elas eram escritas e quantos anos isso ocorreu, né? Há mais de 3.000 anos. Concluiu o segundo, mas deu continuidade ao terceiro. No terceiro parágrafo, já comenta onde essas cartas estão guardadas. Aqui, ó. Essas cartas foram encontradas enterradas no ano de 1887 e atualmente são guardadas em vários museus da Europa. No Museu Britânico, em Londres, está uma dessas cartas, na qual um rei se dirige a um faraó desejando o bem de sua família e avisando que uma estátua estaria a caminho como um presente. Então, veja bem, a ideia de se produzir uma carta não é simplesmente um amontoado de enunciados, mas sim um todo construído de maneira bem articulada. Então, com base nesse conceito de texto como um tecido, né, uma construção, num conceito constituído, portanto, por uma trama bem coesa, torna-se mais clara para que todos possam compreender a paragrafação, o parágrafo. Então, olha só, na página 33 tem uma explicação bem clara para você sobre os 3 parágrafos anteriores que nós comentamos. O primeiro parágrafo trata da origem do hábito de escrever as cartas. O segundo trata das cartas que eram escritas, como elas eram escritas, onde elas eram escritas e como enviadas. Já o terceiro continua tratando das cartas escritas em tábuas de argila, especificamente em relação a quando elas foram encontradas no lugar onde estão guardadas, e concluiu os parágrafos. Então, como podemos ver na explicação anterior, cada parágrafo aborda um ponto relacionado ao assunto do texto anterior, do texto inteiro. No entanto, percebe-se que, apesar de haver uma divisão, as partes mantêm uma relação entre si.